gente já pode começar, que depois vai estar gravado. E daí, conforme vai chegando, de repente, a gente volta um pouquinho só. Daí. Tá, Eu- tranquilo. tá certo, então. Vou me apresentar. Meu nome é Taliana Tronco, sou estudante na área de Engenharia Química no IFSU. E dessa vez a gente está, né, fazendo a quarta live, realizando a quarta live no dia 27 de outubro de 2021, com a nossa convidada, né, a Mariane Ferreira, que eu só tenho a agradecer, Mariane, por tu ter aceitado o convite, que com certeza, né, é um privilégio, né, também poder estar, né, entrevistando uma graduanda, né, e tu já está no finzinho, né, do curso, então com certeza tem muita experiência e muita riqueza, né, para nos contar um pouquinho, dar uma palhinha para a gente de como que é o curso de Engenharia do IFSU e também, né, com certeza os tópicos, enfim, os ensinamentos e tudo mais que a Mariane vai falar, um pouquinho a gente vai levar para nossa caminhada também. Então, passo para ti agora para te apresentar e a gente dá início à nossa live. Então, oi, gente. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Quando a Thaliandra me fez o convite, eu aceitei na hora. Acho que é muito legal a gente poder ter esse momento para compartilhar a experiência e acho que a visão de um aluno para outro, acho que ajuda a gente a ter muito direcionamento de como seguir ao longo da nossa carreira. Então, eu sou a Mariane, eu tenho 24 anos, eu sou da segunda turma de Engenharia Química, então eu entrei em 2014, já faz um tempinho. Atualmente eu estou no 10º semestre, estou cursando a minha última disciplina e aí agora só na correria para começar a escrever o TCC e fechar dados. E agora eu sou atualmente também estou estagiária da Ambev, estou estagiária na Ambev, então compartilhar um pouquinho com vocês hoje, tanto a minha trilha aí no IFE como fora do IFE, as experiências que eu tive. Com certeza, acho que vai ser ótimo, né? Não só para quem faz engenharia química, mas também, né, para quem tem curiosidade de saber como é que é lá no IFE. E com certeza, né, que é muito legal, né, de ter se dispor, né, a isso que eu com certeza sei que é uma correria, acho que para o final do curso e tudo mais, com TCC e estágio. Então, assim, de verdade, muito obrigada por estar aqui compartilhando, né, a tua vivência, a tua experiência de graduanda, né, no curso de Engenharia Química no IFSU. Eu acho que para começar, né, não podia faltar essa mesma pergunta das demais, né, que é tipo assim, qual, né, o que te levou a escolher um curso que, vamos dizer assim, não é tão conhecido pelas pessoas, né? Ainda ele está ainda em processo, assim, as pessoas geralmente não sabem o que realmente engenheiro químico faz. Então, assim, para a gente ter escolhido, é uma coisa bem peculiar. Então, assim, o que te fez, né, tu seguir esse caminho, né, de graduanda de engenharia química? Então, quando eu estava nessa época de que a gente está de escolher o curso que vai fazer, eu estava direcionada para ir para humanas, então eu estava pensando em fazer direito, alguma coisa assim. E aí eu tive uma professora que ela era muito amiga da minha mãe e ela falou: Nossa, a Mariane tem muita facilidade com matemática, física, química, vai ser um desperdício ela indo para outra área se não for para as exatas. E aí ela começou a conversar comigo e falando, tipo, começa a considerar engenharia, tudo. E aí eu comecei a olhar um pouco mais para as engenharias, mas sempre com muito receio, né? Porque as engenharias já têm uma fama de, tipo, entra e fica muito tempo, então sempre com esse medo. Só que eu fui vendo que realmente fazia muito sentido com o meu perfil, e aí eu fui meio que selecionando as engenharias de, tipo, essa não, essa não. E aí eu vi que eu gosto muito da parte de alimentos, petróleo, e aí eu pensei que em direcionar para alguma dessas engenharias. Então, engenharia de alimentos, engenharia de petróleo. Só que foi quando eu tive esse encontro com a engenharia química que eu vi que ela me possibilitaria trabalhar com essas duas áreas, então eu teria uma formação mais generalista, e aí eu conseguiria trabalhar com essas duas áreas que inicialmente eram as que me chamavam mais atenção. E aí foi por isso que eu acabei optando por fazer engenharia, e aí eu acabei me inscrevendo no processo do IFE. O IFE, a turma era nova, tinha tido a primeira turma, então era vestibular ainda do IFE, e aí eu acabei, tipo, vou ver como vai ser, e aí acabei que gostei, e aí eu tô aí até hoje. Nossa, tá, é uma caminhada também, né? Mas depois, no final, acho que tem uma grande recompensa, até pelo fato de ser, por ter muita área, né? Ali para te escolher, e tem várias possibilidades, além de oportunidades também. E assim, né, queria que tu Eu também. acho que Opa, pode falar.
eu acho que é meio que um coringa, né? A gente Isso. consegue ir para qualquer área tendo engenharia química, coisa que talvez se tu tivesse em outro, feito uma graduação um pouco mais específica, talvez não te permitiria. É verdade. Uhum. Bem abrangente. Mas assim, né? E como é que foi também, né, a tua trajetória, assim, contar um breve, assim, uma linha do tempo, vamos dizer assim, de como que foi, né, a tua caminhada dentro da engenharia química. E também, assim, como que tu poderia dizer da engenharia química do IFSU, para quem, de repente, gostaria, né, de cursar, vir para o IF, enfim, tu fazer um convite e mostrar também um pouco, né, sobre explicar como que foi e tal, estudar, né, dentro do IFSU, dentro da engenharia. Eu acho que a gente não pode vender a ilusão de que é fácil, não é? Acho que a engenharia ela é desgastante, ela vai exigir muito de ti. Tem semestres que tu vai querer desistir. Eu tive muitos momentos de, tipo, conversar com as gurias e, tipo, nossa, não sei se vai dar. A gente fica desgastado porque é puxado, sim. A gente não pode, tipo, negar isso. A gente é cobrado bastante. Mas eu acho que vale a pena, sabe? Eu acho que a gente sofre um pouco, mas vale a pena. Acho que a gente já tem um conhecimento bem legal, acho que a gente aprende bastante sobre a parte técnica, a gente vê bastante conteúdo, então o nosso ensino é muito bom, é de bastante qualidade. Ele exige bastante, mas é de bastante qualidade, então acho que vale muito a pena. A gente tem que, claro, é como toda a faculdade, a gente tem que se dedicar bastante, talvez um pouco mais do que o que a gente às vezes espera, porque acho que pelo menos quando eu entrei no IF, foi um pouco um baque, assim, de ver o grau de exigência e de cobrança, e isso não aliviou em nenhum dos semestres, então eu tô aí há bastante tempo e eu sigo sendo cobrada, eu às vezes acho que não vou aguentar a pressão, porque realmente acontece, mas eu acho que vale a pena, acho que o ensino realmente quando a gente chega no final e a gente vê toda a trajetória que a gente teve para chegar ali, apesar de todos os altos e baixos, vale a pena, sabe? A gente sai realmente aprendendo e sabendo que a gente construiu um conhecimento que vai ser agregador quando a gente for entrar no mercado de trabalho. E dá um orgulho, né? Imagina, nossa. E assim, né, mudando um pouco o foco, como tu disse ali no início, né, tu participou do processo seletivo e foi aprovada, né, no da Ambev, além de também ter sido aprovada no processo seletivo da Cereale e da Embrapa, né? Que com certeza, né, são assim processos seletivos, enfim, e indústrias que são muito desejadas e almejadas pelos estudantes, principalmente nós aí da engenharia química, né? Seria um sonho participar. Então, assim, queria que tu contasse um pouco e compartilhasse com a gente como é que foi, né, essa tua preparação para esses processos seletivos, como é que funcionou, né, esses processos seletivos, qual foi a experiência, né, que tu teve em cima disso, e também queria que tu contasse um pouco, né, não só da preparação, mas sim em quais setores, logo depois de tu ter sido aprovada, né, que tu foi direcionada. Então, em 2018, eu estava fazendo iniciação científica no IFE, e aí acabei que eu decidi que era a hora de começar realmente a ter uma experiência na indústria, e aí eu acabei participando do processo seletivo da Cereale. O processo da Cereale foi bem simples, até a gente passou por uma envio de currículo e uma entrevista com 2 gestores, e aí a gente teve o resultado e aí a minha aprovação. Na Cereale eu fui estagiária da qualidade, então olhando controle e garantia de qualidade, então eu cuidava dos indicadores de gestão de qualidade e também fazia o controle de qualidade dos produtos. Então, uma área que a gente não tem muito contato na engenharia, então a gente vê um pouquinho lá, assim, no finalzinho de ferramentas de qualidade, mas a gente não tem muito contato. Foi uma surpresa, porque realmente eu aprendi tudo do zero. Mas eu tive um engenheiro lá, um engenheiro químico de lá, que era muito, assim, muito querido e me ensinou muito, assim, eu aprendi bastante com ele. E acho que foi também a minha primeira experiência no chão de fábrica. Então, vendo o que a gente estuda na prática. Então, eu conheci caldeira, secador, moinho. Então, foi, tipo, conseguir fazer a ligação entre tudo que a gente estudava e ver, olha, então, tá aqui. E aí, acho que dá um clique, assim, que tu começa a ver diferente as coisas. Acho que e é muito legal essa parte do estágio de te fazer ver o que tu estuda na prática. Porque, às vezes, a gente estuda e parece que tá muito longe do que a gente vai ver, ou, eu tô estudando isso, mas não tô conseguindo ver como isso vai ser de forma aplicada. Então, no estágio, essa parte foi bem legal. É que, às E vezes, aí, né, quando tu tá só na teoria, né, isso meio que vai te desmotivando, né? Então, acho que isso te deu
assim, uma visão melhor do que o engenheiro faz, então acho que muito agregador. Desculpa te cortar. Não, é bem isso, Taliandra, porque a gente vê, porque às vezes a gente está lá, abre um livro, a gente está só focado no cálculo, no cálculo, no Uhum. cálculo, e talvez a gente não consegue projetar como vai ser aquilo ali. Então, às vezes, tu não tem dimensão de tamanho. Tu olha lá, tá estudando um secador, tu não tem noção do tamanho de um secador, de quanto aquilo é importante, tipo, na prática. Então, é bem legal fazer esse link. E aí depois em 2020, eu acabei, no final de 2019, eu voltei, aí eu fiquei um ano na Seriale, e aí em 2019 eu me inscrevi para o processo seletivo de iniciação científica na Embrapa, fiquei um ano lá, só que acabou que as atividades foram bem reduzidas por conta do começo da pandemia, então eu tive pouco contato, eu trabalhava no laboratório de alimentos, mas foi bem legal, assim, é uma visão diferente da indústria, né? E da minha primeira iniciação científica no IFE, que era mais para a parte ambiental, então agora eu estava indo para a parte de alimentos, e aí acho que essa parte legal da engenharia, da gente transitando pelos mundos, até para a gente descobrir o que se encaixa com o nosso perfil, né? Aí eu fiquei um ano lá, e aí em setembro do ano passado, eu vi uma publicação falando do processo seletivo da Ambev que estava aberto. Eu falei, vou me inscrever. Tô aqui em casa, na pandemia, tipo, não vou perder nada, me inscrevi. Aí, tipo, eu passei da primeira etapa, e aí era uma etapa de envio de currículo, falei, tá, ok. Aí a gente passou por uma segunda etapa, que era a etapa de match com a empresa. A gente passa por uma etapa de games, então games de lógica aí, de conhecimento da cultura, para ver se tu te encaixa. E aí eu passei dessa etapa, um vídeo de 1 minuto respondendo uma frase deles, e aí acho que é uma parte bem desafiadora, porque tu tem que transmitir para aquela pessoa que tu não conhece em 1 minuto o porquê que ela tem que te escolher para avançar ou não, então foi bem legal ter esse contato. E aí eu acabei sendo selecionada para o dia final, que a gente chama de Day Challenge, que a gente passa por um case, e aí acho que é muito legal porque a gente dá para colocar muito do que a gente aprende na engenharia ali, assim, então, seja qual for o case, a gente tem muita bagagem, muito conhecimento para conseguir puxar para o nosso lado da engenharia química. Eu lembro que no meu case foi muito isso no meu grupo, tipo, o pessoal falava uma coisa, outra, eu falei, gente, mas aí... E aí a gente acabava puxando isso para engenharia química, apesar de ter várias outras engenharias ali. E aí eu passei por uma entrevista final com os gestores e eu acabei sendo admitida como estagiária de logística da maltaria Passo Fundo. Então, tipo, logística, engenharia química, a gente pensa, tipo, nada a ver. E eu também pensei, levei um susto quando fui, porque eu pensava que eu ia aqui para o processo ou para qualidade, que eram áreas mais similares, ou meio ambiente, alguma coisa assim. Só que chegando na maltaria, a gente vê que tem muita conexão entre as áreas aqui na maltaria. Então, eu estou na logística, mas eu cuido de indicadores de gestão de time. Então, eu consigo ver a parte de organização industrial, que a gente estuda ali no finalzinho da faculdade, e que dá muito, muito insight com o que a gente vê na indústria. Então, eu uso organização industrial quase que todos os dias. E aí eu consegui ver muito essa ligação entre a engenharia, a parte de processo e a logística. Então, eu vi que não era à toa que eu estava ali, que fazia sentido. E como o pessoal sempre fala aqui, que a gente tem o conhecimento principal, a gente ganhou, né, ao longo da nossa caminhada na engenharia. Então, a gente tem o raciocínio lógico, o senso de questionar as coisas ou não, acho que é bem desenvolvido durante o curso, então acaba que me facilitou bastante durante o processo seletivo e aí acabou também facilitando agora no meu período de estágio. Eu imagino. Não, e tu acho que eu lendo, né, teu histórico, eu percebi também que tu faz parte, né, de uma liga ali, acho que é dos estagiários, e também gerente, né, de diversidade, né? Eu queria que tu explicasse um Isso. pouquinho pra gente, que eu acho que isso é bem interessante e com certeza é novo, né? Pra quem de repente nem sabe que tem isso na Ambev, né? Então é bem legal. Isso. Então, na Ambev, acho que o estagiário que entra na Ambev, ele entra já como um cargo de liderança. Então, tu é um líder. Tu faz parte do time ali de líderes da companhia. E aí, a gente surgiu há alguns anos a Liga dos Estagiários, que é a gente diz que é mais ou menos uma Ambev Júnior, onde a gente assume os cargos de gestores. Então, a gente tem gestor de desenvolvimento, diretor da Liga. Então, a gente tem vários cargos gerenciais
E aí, com isso, a gente tem o objetivo de estimular tanto os estagiários da nossa regional, então os estagiários que estão juntos nas unidades com a gente, como fazer esse contato com as universidades, com as empresas júniores, com os coletivos. E aí eu acabei passando do processo seletivo também na Ligue, e aí eu acabei assumindo o cargo de gerente de diversidade da Regional Agro, que é a regional das maltarias, onde eu faço parte. E aí a gente tem o intuito de também de desenvolver esse lado da liderança, né? Porque como engenheiros, gestores, a gente vai ter time, então a gente precisa saber ter esse contato com o outro, saber desenvolver a pessoa e também se desenvolver junto com outra pessoa. Então eu acho que é uma parte bem legal da Ambev de proporcionar isso para a gente durante o estágio, esse crescimento sendo liderança da companhia, tendo esse contato, a gente tem contato muito próximo com os gerentes, os especialistas todos das unidades. A gente tem muito contato com gente de todo o Brasil, então a gente tem, sei lá, gente do Amapá, do Acre, Minas Gerais, São Paulo, então a gente tem um contato muito grande, a gente faz uma rede de contatos bem legal e isso acaba desenvolvendo a gente bastante, sabe? Tá, que legal. Eu imagino o privilégio que deve ser, né? Ter todo esse contato e essa troca até de cultura, né? Como tu disse, de Amapá e tudo mais. Eu acho que isso deve até fazer com que, né, a gente cresça, não só intelectualmente, mas também como nos ajuda, né, a agregar muito conhecimento. Muito, muito legal mesmo. Um sonho, né? Seria estagiar ali. Mas, assim, das oportunidades, assim, né, que a engenharia química nos oferece, são muitas, né, com certeza. Mas dentro da engenharia química, assim, do IFSU, a gente tem extracurriculares, enfim, iniciação científica, bolsas e tudo mais. E dentre elas, assim, quais são as oportunidades, assim, que tu mais vê, assim, que é muito interessante a gente participar, né, e que tu participou e que com certeza tu não te arrepende e que tu indica, né, pro pessoal? Eu participei do diretório acadêmico e eu acho que foi um momento muito importante. Eu acho que foi muito importante até para os meus processos seletivos ter participado do diretório acadêmico, porque é uma iniciativa muito legal. Tu toma a frente, tu representa os alunos, então acho que foi extremamente importante participar do diretório acadêmico. Eu acho que a iniciação científica também é muito legal. Eu acho que tu tem uma visão acho que especialmente às vezes tu não tem certeza se tu quer ir mais para a parte, sei lá, de acadêmica ou industrial, então a iniciação científica te permite isso, descobrir isso, e eu acho que também foi muito legal ter feito parte disso, e eu acho que eu recomendo muito que o pessoal, eu acho que às vezes a gente fica muito focado em ficar estudando livro, caderno, aula, tudo, e a gente não vê o que dá para fazer além daquilo, e é legal, eu sei que é importante, a gente sofre com as provas, tudo, mas essas extracurriculares às vezes também vão pesar tanto quanto as tuas notas depois, sabe? E acho que se envolver com isso é muito bacana e acho que ajuda muito na construção do profissional. Né? Não, é verdade. Até a empresa júnior agora tem também, né, no IFE. Eu acho que quando tu entrou ainda não tinha. Entre outras, né, como tu disse, da participação ali do DA, que é o Diretório Acadêmico, que tu disse que tu explicou, mas eu não sei se tu poderia explicar um pouquinho mais como que funciona. Eu sei que tu foi uma aluna, né, que foi bem participativa e ali com certeza tu adquire bastante responsabilidade, porque tem que informar, tem que estar sempre interligada com os professores e tudo mais. E também eu sei que o DA, né, eu ainda não participei, né, por causa em função do coronavírus, né, que a gente está afastado, que é a da semana acadêmica, né, que eu sei que o DA, ele chegou a organizar, então queria que tu contasse como é que foi, o que ocorreu nessas semanas, e para o pessoal um pouco conhecer e saber, né, quando voltar tudo presencial, todas as oportunidades que o Engenharia Química do IFSU tem a oferecer. Então, quando eu entrei para o DA, eu entrei no cargo de vice-presidente do DA, então a Caroline Duarte era presidente, eu era vice-presidente, e aí uma das primeiras coisas que a gente tinha pensado como DA, junto com as outras meninas, era realmente fazer uma semana acadêmica. E aí, quando a gente conversou com o coordenador da época, acho que foi a ideia de fazer uma semana integrada junto com o técnico e o mestrado, e acabou que a gente comprou a ideia, a gente sabia que ia ser difícil, porque a gente ia unir 3 cursos naquilo, e acabou que o pessoal também, TGA, TSA também participou, e aí a gente fez essa primeira semana acadêmica. Foi uma semana bem legal, acho que a gente também aprendeu bastante, tanto como DA, como na semana, foi bem legal.
Então, acho que foi 5 dias, onde a gente teve mini cursos, teve as palestras, então foi uma iniciativa bem legal e acho que quando voltar a gente poder ter aula presencial, acho que o DEA acho que tem que super encabeçar e trazer de novo, porque acho que foi bem enriquecedor para todos os alunos e para quem participa também na organização, acho que aprende bastante. Eu queria muito participar, né? Acho que ainda vai surgir essa oportunidade só ir embora o Covid e não vejo a hora de voltar para o presencial e conseguir, né, ter essa vivência, esse contato maior com tudo que o curso oferece. Mas é muito legal essa semana acadêmica, até fiquei sabendo bastante, porque eu sei que foi uma trabalheira, mas foi muito legal. Até todo mundo comenta e por isso que eu tenho esse desejo de participar. Mas, assim, eu sei que a engenharia química, ela é um curso que te desafia muito, né? E por ele ser um curso que te desafia, com certeza ele vai te preparando, vai te encorajando e vai te fortalecendo para o mercado lá fora. E dentre essa tua longa caminhada, né, que com certeza é árdua, mas depois, né, vale a pena, no curso de engenharia química, quais foram os teus maiores desafios, né, que tu assim, consegue listar, enfim, que tu consegue também mostrar pra gente a gente um dia conseguir, talvez, contornar através da tua palavra, assim, saber um pouco mais e se preparar mais para quando surgir certos desafios aí. Eu acho que quando o ciclo básico ali da engenharia, então os cálculos, as físicas, a gente passa por momentos bem difíceis ali. Eu acho que para mim foi a parte principal, a parte que mais pesou, foi onde eu e tantos outros colegas pensamos em desistir. Eu acho que é bem complicado e eu acho que ali a gente tem que ter muito. Acho que a gente tem que pensar muito, às vezes vale. Eu sou muito da opinião de que às vezes vale a pena desistir de uma disciplina para preservar a nossa saúde mental. E foi muito o que aconteceu comigo durante vários semestres, onde eu preferi abdicar de saber que eu ia passar ou não, ficar sofrendo para preservar minha saúde mental. Eu acho que é muito importante a gente dar o nosso melhor e acho que vai acontecer pode acontecer, acho que de a gente não conseguir o êxito numa disciplina ou não, mas eu acho que às vezes não vale a gente sacrificar a nossa saúde mental por conta disso. Então, eu sempre saía com a certeza de que eu dei o meu máximo, então, seja no exame ou antes, e aí, sabendo que eu dei o meu máximo, eu estava pronta para seguir no próximo semestre e fazer de novo. Eu acho que é muito importante a gente saber disso, acho que ter a consciência de que se tu deu o teu melhor, tá tudo bem se não conseguiu aprovar ou não, porque no mercado de trabalho, eu tenho um professor que sempre me fala isso, Mariane, tipo, ninguém vai se importar se tu se formou em 5 ou 7 anos, não dá bola pra isso. E realmente, tipo, hoje eu tô na Ambev, a maior cervejaria do mundo, a gente tem, sei lá, muitos produtos e ninguém nunca me perguntou, nossa, Mariane, tu tá em 5 anos ou tu tá em 7? Ninguém vai dar bola pra isso. Então, acho que tirar um pouco dessa pressão de que tu tem que ser modular, de que tu tem que conseguir aprovação sempre, acho que, às vezes, tá tudo bem não conseguir, tá tudo bem tu te preservar a tua saúde por conta disso. E acho que é uma coisa um conselho que eu dou e que eu queria muito ter ouvido quando eu entrei na engenharia, de tipo, tá tudo bem, Mariane, o caminho vai ser difícil, vai acontecer de tu conseguir ou não a aprovação, mas tu deu o teu melhor, tá tudo certo. Acho que é muito importante a gente ter essa consciência de que se deu o melhor, tá tudo bem. Esse é um dos brasão das frases que a gente sempre usa também na Equaliza, né? Que tá tudo bem, né? E é isso mesmo, acho que as coisas acontecem, é tudo natural, né? A gente tá sempre ali aprendendo, nos desenvolvendo, então errar a gente é para aprender mesmo, e é bem isso como tu disse, concordo mesmo. E obrigada também, né, pelo conselho, que com certeza a gente escutando, tu não faz ideia do privilégio que é, né, de ter o contato na Equaliza também com os veteranos e contigo. Isso ajuda bastante na nossa orientação, né, ao longo do curso também. E assim, né, logo após, assim, que agora tu tá já no finalzinho do curso, eu sei que tu vai criando meio que uma tendência, né, para qual agora ramo tu vai indo, para qual que teu coraçãozinho bate mais forte, e assim tu vai decidir, né, para qual lado tu vai ir. Então, logo tu concluir o curso, né, o que tu pretende fazer? Tu pretende trabalhar, assim, em chão de fábrica? Tu pretende fazer um mestrado ou ir para o ramo da pesquisa? Enfim, onde tu te vê, né, e o que tu acha que tu vai depois, logo de estar formada, atuando? Então, Taliandra, acho que
ter tido todas essas experiências na engenharia química, elas me botam nesse momento de escolha, acho que mais segura. Eu passei pela iniciação científica 2 vezes, eu passei por 2 estágios em áreas diferentes, então hoje eu tenho muita certeza de o que eu não quero e o que eu quero. Acho que eu descobri que, apesar de ter gostado muito de ter participado da iniciação científica, não é algo que eu veja para mim a curto, médio prazo. Eu acho que a minha paixão pelo chão de fábrica foi maior do que o meu encanto pela iniciação científica. Então, com toda certeza, acho que eu pretendo ir para o chão de fábrica, para a parte industrial. Acho que esse contato agora na Ambev me fez ainda ver outras áreas no chão de fábrica que eu não vi. Então, hoje, a logística é algo que faz muito sentido e que tem muito a ver com o meu perfil de trabalho. Então, eu penso que a qualidade é algo que eu realmente gosto. Então, acho que a curto e médio prazo eu pretendo muito ir para a parte industrial, mas nunca deixando de visar, tipo, talvez um mestrado para me aprimorar, uma especialização, mas acho que muito mais para o sentido industrial do que para o acadêmico. Legal. E assim, né, a tua tese do doutorado, assim, como é que é a formação, como é que tu que escolhe, né, o título, o teu professor orientador, enfim, a tua tese, como que é feita, né, esse processo para a gente ter um pouquinho de noção, como que é, né, esse finalzinho de curso, como é que vai sendo o preparo e tudo mais. Então, quando a gente chega ali nos 80% do curso, a gente já pode submeter o nosso resumo para o colegiado para defender o TCC. E aí eu acabei deixando, veio pandemia, tudo, e aí no final do semestre passado, eu submeti o meu resumo. A gente tem a liberdade de escolher o tema e o orientador, então a gente escolhe o tema e aí a gente vê um orientador que se encaixe com a gente, com o tema também que está desenvolvendo. Eu peguei o Flávio é meu orientador, acho que justamente porque eu vou pegar meu projeto de estágio, né? Na Ambev, a gente, quando entra como estagiário, a gente recebe um projeto bem grande para fazer. O projeto é teu, tu toma todas as decisões. E aí a gente acabou achando que esse projeto a gente conseguiria transformar ele num TCC, já que eu tenho todos os dados, tem muito a ver com qualidade, gestão que a gente vê em organização industrial. E aí acabou que virou o meu TCC. Então eu escolhi o Flávio e acabei levando um tema que eu já tinha um pouco de contato e aí para desenvolver o TCC, e acho que torna também um pouco mais fácil, né? Já ter esse contato prévio. Legal, não sabia como que funcionava, agora deu para ter uma boa noção. E assim, né, agora que também, né, tu tá no final e tudo mais, eu queria que tu dissesse, né, pro pessoal que tá aqui, o que tu deixaria, por exemplo, né, para Mariane hoje, o que tu diria para Mariane lá no início do semestre, o que tu diria, quais dicas que tu deixaria, né, para ela, o que tu diria, Mariane faz isso, Mariane faz aquilo, só que agora pensando assim em nós, né, que estamos no início, o que tu deixaria, né, de mensagem para nós que estamos agora no início? Eu acho que visando muito como a gente entra na engenharia e como a gente hoje vendo agora, eu acho que a dica é estuda, tenta priorizar as tuas disciplinas, dá o teu melhor, se envolve com coisas além da engenharia para te conhecer realmente esses mundos da engenharia, porque às vezes com o contato sala de aula a gente não consegue ter esse contato, então se tiver a oportunidade de participar de empresa júnior, diretório acadêmico, iniciação científica, participem, porque é bem enriquecedor e vale bastante a pena, porque tu desenvolve soft skills que às vezes são no mercado de trabalho, eles são bem importantes, às vezes até mais do que as hard skills, então se envolvam em atividades além da engenharia. Quando acho que escolhas também, acho que saber priorizar, acho que às vezes priorizar, às vezes uma disciplina, priorizar outra. Acho que é isso, acho que tem que saber também dosar, às vezes vai ter um professor que vai ser um pouco mais difícil, outro não. Então, acho que é realmente ter um equilíbrio tanto da engenharia quanto do extra, e acho que também nunca deixar de lado a tua vida pessoal por conta da engenharia. Acho que eu vi isso, eu fiz isso, eu vi as minhas amigas fazendo isso, às vezes a gente se focar 100% na engenharia, e aí porque a gente é muito cobrado, então acho que às vezes a gente acabou abdicando de coisas que a gente deveria ter feito para ficar lá estudando, se envolvendo e tentando tipo, passar ou não. Então, acho que ter esse equilíbrio, tanto da engenharia ali, dos estudos, com as atividades extracurriculares, mas nunca deixando a tua vida pessoal de lado, porque é muito importante, te mantém muito
no eixo, a tua saúde mental equilibrada, então, para não ter problemas aí. Concordo. Eu acho que assim, né, Mariane, foi uma conversa bem legal. Acho que deu, assim, para a gente conseguir destrinchar bastante, né, do que a engenharia química no IFSU nos oferece, das possibilidades, enfim, dos desafios. Acho que tudo isso vai ser muito válido para quem depois puder assistir, né, e até quem, de repente, queira fazer engenharia química lá no IFSU. Então, já tem uma boa bagagem, né, por meio da tua experiência. Eu acho que a gente chegou ao fim. Eu não sei, eu queria deixar aberto, mas não sei se alguém tem alguma dúvida. Mas, a princípio, né, Mariane, acho que seria isso. Antes de tudo, eu queria te agradecer novamente. Muito obrigada pela oportunidade de tu ter vindo aqui, né, por ter essa disponibilidade com a gente. E, sem dúvidas, também quero te dar, né, muitos parabéns pela tua persistência, pela tua dedicação, que dá para ver que tu tá, assim, na engenharia química, fazendo com muito amor tudo, sabe? Então, acho que isso aqui é um essencial, né, tu fazer o que tu ama, e dá pra perceber isso. Parabéns também por tu ser, assim, uma aluna dedicada e que tá sempre ali, né, tentando mostrar, fazendo acontecer na engenharia. Até porque eu fiquei sabendo muito da tua participação na engenharia e com certeza, né, você e todos os outros, né, que com certeza tem muitos também ali que inspiram a gente e isso que move também muitas pessoas, né. Então, eu queria muito te agradecer de verdade. Eu que agradeço o convite, acho que eu estou super aberta aí para o pessoal que quiser conversar depois. Acho que tem muita gente, por exemplo, que tem muita curiosidade de saber como é a vida de um estagiário na Ambev, de como é ter essas experiências fora. Então, pessoal que quiser conversar aí, eu estou sempre à disposição. Se quiser um conselho ainda ao longo da engenharia, porque às vezes a gente precisa e está lá com um problema numa disciplina ou outra, então também estou aí, pessoal. E é isso, acho que foi muito legal ter conversado e dividido, passado esses minutos com vocês, dividindo um pouco da minha experiência. Não sei se tu queria também, mas tu chegou a me falar, né, que vai abrir novamente o processo seletivo da Ambev, né? Não sei se tu gostaria aqui de deixar em aberto ou ou fazer algum convite para o pessoal, que eu acho que seria bem interessante. Às vezes passa despercebido, né, esses processos seletivos. Então, acho que a Ambev entrou no radar, acho que dos estudantes do IFE por conta da pandemia. A gente tem agora 4 estagiários da Ambev do IFSU, e a gente encerrou as nossas inscrições para o nosso processo seletivo de janeiro, mas em fevereiro, março, deve estar abrindo nossas inscrições para o processo seletivo do meio do ano. Então, se tu tiver nos 2 últimos semestres, nos 2 últimos anos da engenharia, tu pode se inscrever. E a gente está com as inscrições abertas para o programa de estágio de verão, que é um programa que dura aí de 6 a 8 semanas, e aí tu pode estar em qualquer semestre da engenharia para poder participar, só que são menos unidades, então tem que ver um pouquinho a localidade do processo. Mas é uma super oportunidade, a gente fala que a Ambev é além dos rótulos, e é realmente isso, além dos rótulos, ninguém vai estar olhando a tua formação, quanto tempo te formou, se tu está na tua área de formação ou não, então tu vai ser realmente desafiado a aprender e tu vai construir esse perfil que a Ambev tanto deseja. A Ambev é uma empresa de referência quando a gente fala em gestão, então a gente aprende muito gestão de pessoas, de indicadores, de projetos, então vale super a pena, e aí o pessoal que tiver interesse, ano que vem está abertas as inscrições de novo e vale super a pena participar. Até essa questão ali de gestão, né, e tudo mais, são habilidades que a gente até vai adquirindo na caminhada, né, da engenharia química. Então, eu acho que ali é um momento para tu colocar tudo isso em prática, né? Então, é muito legal. Mas eu acho que era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, né, pode chamar a gente, como a Mariane falou. E a gente fica aí. E antes de tudo, né, queria te desejar muito sucesso nessa caminhada, que merece, né, muito. Muito mesmo. Obrigada. Taliandra. É Taliana. Espero daqui a pouco te ver. Taliana. É que o nome é difícil, né? Pode me chamar de Tali, é mais fácil de falar. Tali, é melhor. Espero daqui a alguns anos te ver, Tali, como também chegando no final do curso e ver contando as tuas experiências, porque com certeza vai ser bem legal te ouvir e ver que já... Acho que é muito legal ver que tu já no começo do curso já está envolvida em várias coisas, então acho que é muito legal adquirindo essa experiência, com certeza vai ser um futuro bem legal. Mas com certeza é por vocês que a gente nos motiva, né, vendo vocês, né? Então é bem isso, né? E muito obrigada também pelas palavras. Então tá.
Seria isso, então. Muito obrigada. Então tá, foi bem legal, gente. Que isso. Tchau, Boa Thales. noite. Tchau, galera. Boa noite, gente.